E no nosso vídeo de hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. José Capalbo. Ele conversa com a gente a respeito de pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Muitas dúvidas, né? Hoje a gente vai resolver aqui nessa entrevista com o Dr. José Capalbo. Ele conversa com a gente a respeito desse tema. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Então, doutor, explica pra gente o que é essa pedra na vesícula que dói, o que a gente faz? Sim. Cálculos na vesícula, ou pedras na vesícula, é o aparecimento, de cálculos de pedras no interior de um órgão que está ali preso ao fígado. Esse órgão se chama vesícula biliar. Como funciona? No seu fígado, o nosso fígado produz uma substância chamada bile. Esta bile, ela desce por alguns canais e fica armazenada num outro órgão chamado vesícula biliar. Quando você faz a ingesta de um alimento, seja ele qual for, mas principalmente alimentos com algum teor de gordura, o seu organismo lê que precisa encaminhar esta bile para o intestino, para ajudar na digestão das gorduras. Então o seu fígado produz a bile, ela é armazenada na vesícula biliar e esta bile é derramada no intestino no momento que chega um alimento gorduroso nessa região e vai favorecer a digestão desse alimento. Mas, doutor, a posição, né? Quer dizer, tem o pâncreas, tem a vesícula. Ela seria para uma reserva de bile? Seria isso? É um reservatório. É um reservatório, né? Reservatório. Porque já tem um canal direto, Sim, né? É um reservatório de bilis e, por algumas situações que a gente pode elencar aqui, essa bile pode sofrer num processo de cristalização, Ela vai ficando mais espessa, formam-se microcristais que vão se agrupando, formam um chamado barro biliar, e esse barro biliar vai solidificando cada vez mais e acaba se transformando em cálculos. E são os chamados cálculos. Cálculos de vesícula. Eles vão começando lentamente, sem sintomas, seria assim? Sim, normalmente eles têm um início insidioso, sem nenhum tipo de sintoma, Existem situações específicas, que levam à facilitação do aparecimento destes cálculos, mas sim, geralmente iniciam-se assintomáticos e de maneira insidiosa. Bom, nesse momento que a pessoa começa essa rotina desordenada na absorção de gordura, e isso pode acontecer em qualquer idade, quer dizer, se você tem uma alimentação excessiva em gordura, você pode sim ter uma propensão de criar esse cálculo nessa reserva biliar? Nós não sabemos se a ingesta aumentada de gordura vai favorecer o aparecimento do cálculo, mas sabe-se que mulheres que têm algum sobrepeso têm uma maior incidência de cálculo na vesícula. Quer dizer, as pessoas que têm um peso aumentado, elas ficam mais vulneráveis, claro, naturalmente. Tanto as que têm um peso aumentado, quanto aquelas que fazem regimes muito radicais para a perda de peso, também pode aumentar o risco de você criar seus cálculos na vesícula. E mais, pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, a incidência de cálculos de vesícula é maior. A incidência de cálculos de vesícula é maior. Mas por que, doutor, que isso acontece? Acontece, nós não temos a exata fisiopatologia. Entretanto, durante a cirurgia, você pode fazer ligaduras vasculares e de nervos que diminuem a motilidade da vesícula biliar. E ao diminuir a motilidade, essa bile fica mais represada, fica em estase no interior da vesícula, e isso pode ir causando esse empastamento
da bile e culminando com o cálculo. Bom, a gente está falando de um sistema todo que integra o endócrino e o digestivo, seria Sim. isso, doutor? Sim, que é a cirurgia bariátrica metabólica. Quer dizer, tem que ter toda uma harmonia nisso. E pensando sobre esse lado, como é que fica a posição deste órgão, deste pequenininho ali, que está ali criando essa reserva biliar? Ele pode ser retirado na cirurgia, doutor? Então, quando se fala ou se ouve falar de cirurgia da vesícula biliar, consiste na remoção do órgão. A cirurgia da vesícula, na qual se abria o órgão, removia cálculos, fechava e deixava lá a vesícula, foi proscrita no ano de 1956. A partir daí, quando se fala de cirurgia de vesícula, é remoção. Por quê? Porque o cirurgião ia lá, submetia o paciente a uma cirurgia, abria a vesícula, costurava a vesícula, passava 6 meses e tinham novos cálculos. Ou seja, a doença está na vesícula. Não adianta você tirar o cálculo, porque formarão outros. A partir daí, resolveu-se então que iria se fazer a remoção. Naquela época, uma remoção cirúrgica com grandes incisões, grandes cortes. E hoje, mais modernamente, através da laparoscopia ou até mesmo da cirurgia robótica. É uma cirurgia muito simples e rápida, né, doutor? É uma cirurgia rápida. Uma cirurgia rápida. Vamos falar então um pouquinho o seguinte, a maior preocupação nesse caso é identificar o momento certo de buscar ajuda. Até porque tem a dor da pedra dos rins, tem a dor da pedra da vesícula, cada uma fica de um lado. Explica pra gente, doutor. Então, a patologia da vesícula biliar, os cálculos da vesícula biliar, geralmente podem ser assintomáticos. E aí o diagnóstico vai ser um achado de exame. E qual exame é o chamado padrão ouro para você visualizar a vesícula biliar? É um exame muito simples de ultrassonografia. Ah, de ultrassonografia abdominal. É o melhor exame. Ainda é o melhor exame para você identificar cálculos na vesícula. Se esses cálculos são assintomáticos, vai ser um achado de exame. Muitas vezes o paciente vai ao consultório médico reclamando que está com um pouquinho de azia, má digestão. Quando come uma comida mais gordurosa, ele fala que não cai bem. Se sente um pouco afrontado? Exatamente. E aí você vai lançar mão de uma propedêutica de exames, né? E com certeza o médico vai pedir uma ultrassonografia e já vai fazer o diagnóstico de uma maneira bastante precisa. E aí a decisão para retirada da vesícula, ela depende de caso a caso, naturalmente, né? O médico vai avaliar se é necessário. Mas normalmente, se tem cálculo, é melhor tirar? Existem escolas que defendem isto ou não. O que é a melhor definição na nossa visão é o seguinte: pacientes idosos com cálculos grandes, únicos, assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, com poucos sintomas, você não deve submetê-lo a uma cirurgia, pela questão da idade, das comorbidades e etc. Por quê? Porque este cálculo grande assintomático, a chance dele vir a dar problemas numa pessoa de 75, 70, 80 anos é mínima. Por que não deu até agora? Do outro lado, você tem os microcálculos. Mesmo assintomáticos, microcálculos, os médicos e os cirurgiões sempre indicam cirurgia. Por quê? Porque os microcálculos têm um potencial maior de migração. Ou seja, o que é a migração? Ele sai da vesícula. E ao sair da vesícula, ele não tem outro destino que não seja o canal principal do fígado ou o pâncreas, podendo gerar uma situação muito mais grave, que é a chamada pancreatite aguda. Porque ele entope ali o canal. Ele entope o canal de saída tanto da bile quanto do pâncreas. E aí é um problema sério, com elevada mortalidade. Então, resumindo, cálculo único, grande, paciente idoso, vida normal. Não vai caminhar, não vai sair. Vida normal. Microcálculos, sempre operar.
Cálculos grandes e únicos, sintomáticos, compensa fazer a cirurgia. O paciente está sofrendo, está tendo dor, má digestão, está piorando a qualidade alimentar, está piorando a qualidade de vida. Esses daí, você lança a mão da cirurgia, até porque, como você disse, é uma cirurgia relativamente rápida, né, segura, feita através de técnicas de videolaparoscópicas, minimamente invasivas. O paciente, muitas vezes, inclusive, tem alta no mesmo dia. Muitas pessoas comentam da preocupação. Às vezes, poxa, vai retirar, né? Vai fazer uma cirurgia simples, mas como será que vai ficar depois? A área digestiva vai sofrer alteração, vai ter dificuldade de conviver com a ingesta de alimentos um pouco mais gordurosos. Isso é mito ou verdade, doutor? Então, quando você opera um indivíduo que não tem nenhum sintoma, o risco dele desenvolver algum sintoma pós-operatório é maior. E qual é? Em torno de 20%. E o que é o mais comum? Ou um quadro de dolorimento na região do estômago, ou uma alteração de hábito intestinal, principalmente quando ingere alimento gorduroso. O indivíduo muitas vezes tem uma eliminação de fezes pastosas ou liquefeitas. Isso acontece em 20% dos pacientes e geralmente é temporário. Pode durar 30 dias, 60 dias, 6 meses, 1 ano, mas geralmente isso aí termina... Vai normalizando. É mais uma fase de adaptação do sistema. Exatamente, é uma fase de adaptação do sistema e que, se persistir por muito tempo, o cirurgião pode lançar mão de alguma alternativa terapêutica medicamentosa para ajudar este indivíduo. Mas a indicação é feita, deve ser feita a cirurgia e o caminho vive-se normalmente, né? Porque você tem o caminho direto ali do pâncreas que chega lá tudo que tem que chegar direitinho, sem a presença da reserva, ali daquela reserva. Sim. Isso. A cirurgia é rápida, como o senhor falou, né? Não tem muita exposição hospitalar. Anestesia é? Geral. Geral, né? Geral. Anestesia geral devido à laparoscopia. Pois é. É isso. Então é importante também a alimentação. Vamos dar uma orientaçãozinha sobre a alimentação para as pessoas? O que é bom? Alimentação rica em frutas, legumes, saladas, ingesta líquida, fazer os seus controles periódicos de colesterol, triglicérides, ácido úrico, glicemia e trabalhar a sua alimentação mediante esses dados bioquímicos. Ter uma boa saúde digestiva está muito nas nossas mãos, né? E quando você precisar, procure um médico, que ele pode também te orientar, ou um nutricionista, que também tem toda a capacidade de orientar uma dieta saudável e que vai te prover uma qualidade de vida ainda melhor. Que beleza, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista hoje, orientando os nossos amigos de casa. Obrigada. Nós que agradecemos. E é isso, gente. O nosso canal fica por aqui. A gente já sabe da importância da orientação de bons profissionais. Hoje a gente recebeu aí uma aula, né, de conduta. E o nosso canal de saúde está sempre preocupado com a sua qualidade de vida. Então vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e estaremos juntos no nosso próximo vídeo.